Fala pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o JM Brito e hoje eu estou inaugurando um quadro novo aqui no canal que se chama Portfólio Review. Na semana passada eu pedi a vocês através do meu Instagram que mandassem suas imagens pessoais para que eu pudesse selecionar uma pessoa e fazer justamente um portfólio review sobre a imagem dela. Algumas pessoas me mandaram e a pessoa selecionada dessa vez foi a Manu Faria. Então, Manu, muito obrigado por você ter enviado essa imagem aqui e eu espero que você goste do feedback que eu vou te dar, ok? Então, essa daqui foi a imagem que a Manu me mandou. Eu achei ela super interessante, eu gostei da ideia, tá? Eu gostei da composição. Obviamente eu tenho algumas coisas a acrescentar, mas eu realmente gostei disso daqui, achei bem legal. É diferente também, né? Porque é um matte paint, mas ao mesmo tempo tem um pack shot aqui. Eu gostei. O feedback que eu vou te oferecer aqui, Manu, ele é muito mais do ponto de vista do matte paint da pós-produção do que do ponto de vista da direção de arte publicitária. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque uma coisa é eu chegar para você e falar, Manu, a gente vai precisar trabalhar na ambientação desse barco ou na ambientação dessa garrafa aqui, vamos colocar tal e tal elemento, vamos mover isso aqui para lá e tudo mais. E outra coisa completamente diferente é o olhar da direção de arte publicitária para uma peça como essa. Porque eu não saberia te dizer, por exemplo, se isso aqui fosse para ser uma campanha de verdade, eu não saberia te dizer se o cliente, no caso aqui a Vodka Absolute, se ela gostaria de ver o produto dela, por exemplo, cortado, né? Não ao meio, né? Mas quase que ao meio, por uma faixa d'água, ou, digamos, a garrafa, né? O produto dela boiando ou afundando, alguma coisa assim. Porque às vezes isso pode ter uma conotação que a marca não quer, tá? Então isso varia aí de cliente para cliente, não respondo por eles, obviamente, só tô te dando aqui um parecer de coisas que podem vir a acontecer na sua carreira se você seguir como retocadora de imagens publicitárias, tá? Então, assim, independente disso, eu achei muito legal, tá? Sinceramente, eu achei muito legal. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse olhar publicitário para essa imagem aqui, especificamente para a garrafa, um pouquinho mais para frente, tá? Então, para começar, eu marquei algumas coisas que eu pediria, né? Por exemplo, se a Manu estivesse fazendo essa peça aqui comigo, tá? Eu pediria ela para alterar algumas coisas, para acrescentar outras e para modificar alguns pedaços específicos da imagem. Como, por exemplo, aqui ó, no centro, na montanha. Ó. Vocês conseguem perceber que esse pedaço aqui tá igual a esse aqui, ou seja, foi duplicado, né? Então, no original, né, ela tem, né, tinha essa parte da montanha aqui. O que ela fez? Ela pegou esse pedaço aqui e jogou para cá para poder estender. A gente pode fazer isso? Podemos, mas a gente não pode deixar claro que a gente fez isso. Ou seja, nós precisamos cobrir os nossos rastros. E como é que a gente cobre os nossos rastros nessa situação aqui? Você clona, você altera a borda aqui das montanhas, né? Você mascara, né? Eu fiz aqui, ó. Tá vendo só? Eu alterei aqui, né? Tinha essa mesma rocha daqui. Eu recortei, eu tirei ela daqui. Eu clonei a rocha, né? Não tá 100% perfeito, obviamente. Até porque eu não tinha nem tempo para fazer isso. Senão ia demorar muito para sair esse review. Mas a ideia é essa, tá? A gente nunca pode fazer alguma coisa que denote que aquela imagem passou por um processo de clone, por um processo de healing, que alguma coisa foi duplicada nela, né? Porque isso meio que grita Photoshop para as pessoas que estão observando ali a imagem, tá? Então isso é uma coisa complicada. Eu não estou dizendo que a gente não possa roubar, que a gente não possa pegar um pedaço e estender ou jogar para o lado, mas isso tem que ser feito de uma maneira que não crie repetições, ok? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, e aí são
dois elementos de composição que me incomodam, tá? O primeiro são essas bolhas aqui. Eu acho um elemento muito grande, que eu entendo que tem que ter bolha aqui, eu realmente entendo, faz sentido. Mas isso aqui, para mim, não casa muito bem, né? Talvez se elas fossem menores, estivessem aqui ao redor da garrafa, né? Como se a garrafa estivesse se movimentando no mar e produzindo, sei lá, de alguma maneira as bolhas seria legal, mas nesse caso aqui parece que elas vêm um pouco mais de baixo, como se alguma coisa aqui estivesse produzindo. Não acho assim tão legal, então eu tiraria isso aqui e inclusive eu vou mostrar para vocês, né, que eu repopulei, vamos colocar assim, ou melhor dizendo, eu populei essa parte aqui do mar, porque eu estava achando ela vazia demais, mas eu já chego lá. O outro elemento que me incomoda são esses passarinhos aqui. Eu sou super a favor de termos passarinhos na peça. Só que aqui, por exemplo, ó, eu acho eles grandes demais, tá? Eles são para ser um detalhe, uma coisa sutil, não algo que brigue com o resto da composição. Essa composição tem que ser sobre a garrafa. Então, os outros elementos não podem chamar mais atenção do que a garrafa. Se eu coloco vários pontos pretos na frente de um céu, né, praticamente branco, né, mais claro, eu gero um contraste forte e eu chamo a atenção para cá, além do que eles estão muito grandes. E a linha, eles fazem uma linha meio curvada, né? Eu não acho isso aqui um agrupamento interessante de passarinhos, não. Imagino que isso aqui seja uma foto, não sei, né? Pode até ser que eles façam isso. Quem sou eu para falar que não? Mas eu tentaria fazer algo mais ou menos nessa pegada aqui, tá vendo? Isso aqui é um brushzinho que eu usei, né? Às vezes eu uso em algumas composições. Aí você pode pegar, botar passarinho pra cá, passarinho pra lá. Então eu tentaria agrupar eles um pouquinho mais. Não precisa ser essa quantidade aqui de passarinhos, mas eu tentaria agrupar e deixar eles um pouquinho menores para que eles servissem apenas de detalhe, ok? Outro elemento que me incomoda é a questão desse flare aqui, né? Desse glowzinho, porque ele parece só uma bolinha esfumaçada, né, meio transparente, amarelada e provavelmente em screen. E na verdade, quando o sol ele estoura, né, a luz ela acumula no vidro, no metal, ela tende a fazer um flarezinho parecido com esse aqui do sol que eu utilizei, que tem essas perninhas, vamos dizer assim, ó. Então, eu usaria alguma coisa mais ou menos assim, ó. Esse flare, só para vocês entenderem, ele é isso aqui, ele era redondinho, eu achatei ele aqui, posicionei e só botei em screen e coloquei ali onde eu acho que teria mais acúmulo de luz na garrafa, né? Mas poderia ser, de repente, aqui para baixo também, alguma coisa assim, tá? No caso aqui, a imagem final que eu fiz não tinha nem um passarinho e nem um flare, acabei não colocando. Coloquei aqui só para motivos de explicação, né? Você não gostou desse elemento por quê? Porque eu acho que não fica tão realista dessa maneira, vamos colocar assim. Mas quando eu estava fazendo, eu acabei não colocando nem flare nem os passarinhos, ok? Depois, em seguida, o que eu acrescentei na cena? Corais embaixo d'água. Por quê? Eu estava achando essas partes aqui muito vazias. É um espaço negativo muito grande e eu me pergunto assim, por quê, né? Não, tudo bem. O espaço negativo favorece eu olhar para a garrafa aqui embaixo, né? Só vou olhar para ela e o resto é espaço negativo. Ok, mas aqui em cima a imagem é mega populada, né? Ou populosa, sei lá. Mas assim, tem bastante elemento, tem bastante detalhe. Poxa, por que eu não posso colocar aqui embaixo alguma coisa também, né? Que ajude a melhorar, por exemplo, a composição, ajude a tornar a peça mais interessante. Então, eu fui atrás de algumas fotos de coral e eu criei essa linha aqui de corais, né? Que ajuda, inclusive, a gente a fazer um movimento meio nessa proporção áurea aqui. E eu acho que isso ajuda a melhorar muito a composição, porque o seu olhar, ele tá vendo? Ó, ele começa por aqui, ele desce, né? Ele vai dando uma passeada pelo layout e por causa que tem esse contraste, tanto de elementos quanto de cores, fica uma composição não, mas uma imagem mais interessante, né?
mais rica de detalhes, tá? Então isso são coisas, assim, eu não vou me aprofundar muito nisso, mas basicamente é uma teoria da composição, é uma teoria de cores, né? E aí teoria de iluminação também a gente poderia colocar aqui, que vai tornar essa peça mais interessante. Então, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês desde o primeiro momento é que criar uma imagem como essa, no caso, criar não, né? Quem criou foi a Manu, eu apenas modifiquei a obra dela, mas assim, você pensar imagens como essa, né? Você criar imagens como essa daqui, não tem a ver com você dominar o programa. Ah, vou dominar o Photoshop e eu vou fazer imagens assim. Não vai, porque imagens assim pressupõem um conhecimento prévio a qualquer ferramenta que você for utilizar. Você podia estar criando isso aqui no 3D, você podia, sei lá, estar fotografando, tentando fotografar. A teoria de cor, de composição, né, e qualquer outra teoria que a gente utilizasse aqui, seria a mesma e ela antecederia o processo de produção da imagem. Então isso é extremamente importante para vocês entenderem, tá? Eu vou mostrar aqui como eu alterei, né? Como eu modifiquei o PSD, como eu criei algumas coisas. E não é nada demais, gente. Eu não uso nenhuma ferramenta extra, não tenho nenhum painel secreto aqui, não tem nenhum truque, ok? Para quem é novo no Photoshop, tá começando a aprender, talvez, tudo bem, tenha alguma coisa aí que seja nova, né? Que ajude aí a facilitar o processo de aprendizagem, mas eu garanto para vocês que é tudo muito tranquilo de se fazer, tá? Então, vamos começar aqui. Eu vou começar mostrando para vocês o seguinte: o céu original que a Manu escolheu era um céu mais denso, né? Mais cheio de nuvens, mais desaturado e ao mesmo tempo sem uma direção de luz muito clara. Então, eu não sei de onde é que o sol tá vindo aqui, né? E tá tudo muito desaturado e tem muita nuvem. Qual que é o problema disso? Poxa, esse layout aqui, ele tem maior cara caribenha, vamos colocar assim. Ele puxa para mim, ele me puxa para aquelas imagens de Caribe, que tem um céu azulzão, né? Que tem um sol e tal, que geralmente tem esse corte aqui no meio da água, embaixo aparece, né? Formações rochosas também. E aqui eu não tô sentindo isso nesse céu. Então a primeira coisa que eu raciocinei foi justamente, preciso modificar o céu. Mas não é só isso, ó. O flare que ela colocou aqui, ele é bastante saturado. E o céu, ele é desaturado. Então, geralmente isso não acontece numa fotografia. Eu não vou falar com 100% de certeza, gente, porque a natureza tende a pregar várias peças na gente, tá? E principalmente isso pode acontecer por causa, sei lá, do processo de como a câmera interpreta ali na iluminação as cores. Mas assim, é uma coisa estranha para mim. O céu muito desaturado e o flare, o sol saturado, geralmente, se fosse assim, se tivesse um flare aqui, né, um sol estourando nesse próprio céu, ele estaria mais esbranquiçado, tá? Então o que eu fiz? Eu troquei esse céu por um novo céu, com menos nuvens, com uma direção de luz mais clara, tá vendo? Ó, aqui embaixo você vê a sombra e no topo você vê que a nuvem está mais iluminada. Então, obviamente, o sol tá mais aqui para cima, entendeu? Ah, ele pode estar mais aqui para baixo, mais aqui para cima, não importa, tá? Não precisa ficar 100% certo, só não pode ficar obviamente errado nesse ponto. Então, assim, ó, vou até colocar de longe, aqui fica mais crível para mim. Tá vendo? Ele vai fazendo um degradê, aqui tá mais escuro, vai ficando mais claro, vai ficando mais claro, até que chega aqui e estoura o suficiente, né, para passar, né, por cima da montanha, um pouquinho por cima do barco, e para mesclar com o céu, que geralmente o efeito de estouro faz isso, né? Acredito que seria o que a Manu estava tentando fazer aqui originalmente. Beleza. Então, só para mostrar para vocês, ó, esse aqui era o original da Manu, não era desaturado, ela que desaturou depois, mas tinha uma grande quantidade de nuvens, né? Eu não achei legal. Vamos trocar por esse daqui. Aí testei esse com essas montanhas aqui, né? Com essas montanhas verdes aqui. Não me agradou tanto. Ah, esse aqui me agradou um pouco mais. Beleza, então vou ficar com ele aqui e vou jogar o resto fora, né? E eu tinha uma máscara aqui que eu testei mesclar ele com outro, também não gostei. E vou jogar isso aqui fora só para ficar mais fácil pra gente de entender, tá? Então, esse aqui era o original dele. Eu basicamente, ó, clareei um pouquinho, criei um pouquinho de sombra aqui, né? Para sinalizar uma vinheta, ok? Vinheta é quando você
deixa as bordas do seu layout mais escuras, ou pode ser até mais claras também, mas geralmente eu costumo fazer vinhetas escuras. E saturei o céu um pouquinho mais, tá? E esse foi os meus ajustes aqui para o céu. Foi basicamente isso, não fiz mais nada. Depois, era hora de começar a trabalhar as montanhas, tá? Então, vou mostrar aqui um pouquinho de como é que foi criado isso originalmente, tá? Então, essa daqui era a imagem original. O Manu foi lá, abafou aqui o flare que estava aqui, beleza, né? E ela queria estender essa imagem pro outro lado, sem, obviamente, crescer isso daqui, né? Então ela foi lá, pegou o mar, jogou pra cá. Mas tem repetição. Nesse caso aqui não vai ter problema, porque ela vai mascarar. A garrafa vai ficar aqui, vai entrar um outro pedaço de onda aqui. Então, assim, se você for repetir, mas se você for colocar alguma coisa atrás que tape, né, essa repetição, não tem problema nenhum, nem perde tempo com isso, ok? Aí, ó, ela foi lá, completou. E aí veio o problema da repetição. E aí vieram, né, a extensão aqui, ó, só para vocês entenderem. Aqui, ó, faltava um pedacinho aqui, né? Aí eu fui lá e clonei, né? Tinha antes um pedacinho aqui, mas ele tava meio esquisito, meio mal recortado. Eu fui aqui e clonei de novo, né? Tem o clone aqui original que a Manu fez, né, para cobrir essa parte aqui, e tem o clone que eu fiz, tá vendo? De longe, vocês já conseguem ver que dá uma certa mudada, ó. Estão vendo só? E eu mascarei aqui em cima, tá vendo? Ó, aqui em cima tinha uma montanha. E o que eu fiz aqui? Além de eu clonar, eu mascarei, eu alterei a borda dessa montanha aqui para não ficar igual a outra, tá? E eu fiz isso na própria pasta que tem a montanha principal. Beleza. Depois disso, gente, começa aí a ambientação. Nesse caso aqui, a imagem, né, a montanha, tudo na verdade está muito azulado. E quanto mais azulado uma imagem mais ela puxa para aquela coisa do frio, né? Eu acho que ninguém, por exemplo, eu sou do Rio de Janeiro, ninguém imagina aqui uma cena na praia no pôr do sol com pôr do sol azulado, né? Não, é sempre uma imagem quente, certo? Uma imagem quente remete a essa coisa caribenha, essa coisa tropical. Então a gente precisa justamente, ó, dar uma esquentadinha nessa imagem aqui, que foi o que eu fiz. E aí, não tem nada demais, é um color balance que eu mexi nos midtones. Deixa eu ver se eu mexi nos shadows aqui. Mexi um pouquinho nos shadows, mexi um pouquinho nos highlights. Ah, Brito, importa quanto de cian, de red, de yellow você colocou, quantos pontinhos? Não, não importa. O que importa é o teste. Coloca aí, vai testando, vai mexendo com os slides até você chegar próximo da sua referência ou você chegar num resultado um pouquinho mais agradável para o seu olho, tá? Eu sempre aconselho vocês a ambientarem usando referências do lado, né? No caso até a Manu tinha algumas aqui que eu utilizei em alguns momentos, não utilizei para tudo, mas assim, até por costume, né? Eu já sei mais ou menos aonde eu preciso chegar sem fugir muito de um resultado mais realista, né? Ou pelo menos mais esteticamente agradável, tá? Então, ó, mexi aqui nas cores, dei uma pequena clareada, né? Tem uma regra que é importante vocês entenderem, que é o seguinte, que é a perspectiva atmosférica. O que significa perspectiva atmosférica? Deixa eu colocar aqui a garrafa para vocês entenderem, tá? Vou colocar o mar e vou colocar a garrafa, tá? Essa garrafa aqui, ela está em primeiro plano, ela está mais próxima da nossa câmera. E a montanha, ela está lá longe. Tem uma distância gigantesca entre essa montanha e essa garrafa. Quanto mais longe um objeto, né? O nosso objeto aqui é a montanha, né? Mas quanto mais longe um objeto está da nossa câmera numa cena como essa, né? No environment, numa cena externa, mais atmosfera ela vai absorver. Isso significa que existe uma camada de ar entre essa garrafa aqui e entre essa montanha. Eu não estou inventando isso não, tá, gente? Isso é física. Se vocês olharem aí, sei lá, da janela de vocês e tiver uma montanha longe, observa que ela tende a ficar mais esfumaçadinha, mais apagadinha, menos saturada, né? Nesse caso aqui, nem tanto, em alguns casos fica mais evidente, tá? Então, o que eu procurei fazer foi justamente
criar um pouquinho dessa perspectiva atmosférica, tá? E aí não tem muito truque para você criar isso não. Você pode clarear usando uma curva, você pode com um brush, né, criar uma layer nova, né, pinçar uma cor aqui com uma opacidade bem baixinha, tirar aqui os Dynamics e ir pintando, tá vendo, ó? Você vai criando uma atmosfera, né? Parece que o negócio vai ficando mais longe. Você pode ir fazendo alguma coisa assim e depois você pega esse layer aqui e vincula no layer da montanha, tá? Ou deixa mascarado na própria pasta, enfim, o que for melhor para você aí. Mas isso tudo para mostrar para vocês que a forma como você cria, né, como você faz o efeito, não é tão importante. O que importa é o resultado, o que importa é você saber para onde você está indo. É o que eu sempre tento colocar na cabeça dos meus alunos. Todo mundo sempre vem com essa coisa de qual é o truque no Photoshop? Eu preciso entender muito de Photoshop. Eu conheço gente que sabe muito mesmo de Photoshop e não consegue criar imagens assim justamente porque falta a questão da teoria, né? Falta o pressuposto por detrás da prática de você criar a imagem, né? Matte Painting é uma arte à parte, tá? O fato de você mexer muito bem no Photoshop não vai te fazer um excelente Matte Painter e nem muito menos um excelente retocador, ok, gente? Então vamos lá, ó. Aí o resto é só ajuste para ir melhorando aqui, né, algumas partes. Eu tava achando essa parte aqui muito esbranquiçada, depois deixei isso aqui um pouquinho mais... Na verdade, esses são alguns ajustes da Manu, né, que eu provavelmente mexi em algumas coisas e acrescentei outras, tá? Então, ó, aqui, ó, eu começo a fazer uma separação, tá vendo só? Entre essa montanha aqui e a montanha do fundo, porque se eu não fizer isso, fica um recorte muito esquisito, muito duro aqui do nada, mas se eu fizer, dá pra ter essa noção de separação entre os planos, tá? Se eu quisesse, por exemplo, destacar muito... Aqui no caso não é necessário, mas se eu quisesse destacar mais esses pescadores, esse barquinho aqui da montanha do fundo, se essa montanha fosse muito escura, por exemplo, eles também estão bastante escuros, né? Eu faria uma máscara aqui, pintaria, né, com um Solid Color com uma opacidade bem baixinha, né, um pouquinho de atmosfera ali justamente para criar essa separação, ok? E depois, galera, o que eu fiz é basicamente o truque do Solid Color, mas eu peguei aqui a pastinha do céu, eu dupliquei ela, eu joguei um Gaussian Blur gigantesco, e aí, ó, eu mascarei de leve, tá? E aí tá pegando aqui só na montanha, e depois só um ajustezinho para pegar um pouquinho mais de azul de novo nas sombras, tá? Vocês observem que a imagem, ela tá mais quente do que ela tava no original, mas eu voltei um pouquinho de azul aqui nessas partes aqui. Brito, mas por que você fez isso? Isso não tá fazendo tanto sentido agora. Pois é, o que acontece? Sempre falo isso, estou mostrando para vocês o passo a passo linear da imagem, mas quando você está construindo ela, não é de uma forma linear. Então, eu estou mexendo aqui na montanha, me dei por satisfeito, às vezes eu posso estar aqui mexendo no mar, por exemplo, mexendo na garrafa, e aí eu vou olhar a montanha aqui e vou falar, pô, não, preciso voltar para fazer alguma coisa lá. E volto aqui na pasta da montanha e mudo, entendeu? Então, se por acaso eu mostrar para vocês algum ajuste que não faça muito sentido aqui, vai fazer sentido no final, beleza, gente? A montanha aqui da direita é a mesma coisa, tá? É pura ambientação, ok? O original dela era assim. Observem que, apesar de eu achar essa imagem aqui um pouco esquisita, né? Um pouco hipersaturada demais, ela tem uma direção de luz que favorece ela ser encaixada aqui, tá? Não tanto quanto essa imagem aqui, né, do fundo, mas dá para roubar no jogo um pouquinho, tá? Então, tenham sempre isso em mente. Quando vocês forem incluir algum asset aqui, o asset precisa sempre respeitar a direção de luz do céu, tá? Então, ó, curvas, color balance, solid color, nada pra gente perder muito tempo aqui, só para vocês entenderem que é o mesmo processo de ambientação. Depois eu fui lá, criei, né, uma seleção com gradiente por cima de tudo, tá? Seleção pegando aqui, e eu criei um pouquinho mais de contraste e joguei um pouquinho mais de amarelo, joguei um pouquinho, vamos ver aqui, ó, joguei um pouquinho de vermelho nas altas luzes, um pouquinho de verde também, né, verde com vermelho causa amarelo aqui nas altas luzes, e baixei também, né, os amarelos aqui para entupir um pouquinho nos brancos de amarelo,
e ficou esse resultado aqui que eu achei bem interessante, né? Com um pouquinho de contraste, tá? Isso aqui eu já tô meio que tentando inclinar essa imagem para uma paleta de cor um pouquinho mais análoga, né? Aqui do azul, verde e amarelo, né? Alguma coisa assim. Não vou entrar muito nesse ponto não, galera, senão a gente se perde, tá? Mas teoria de cor é uma coisa que é sempre bem-vinda para a gente utilizar nas nossas imagens. Depois veio essa parte aqui da onda, tá vendo? Ó? Quando a Manu colocou aqui, ó, ela já matou o problema que ela tinha antes da repetição. Então tá valendo, ela não precisa nem clonar aqui, não precisa perder tempo com uma parte que não vai aparecer. Eu gostei muito desse espelho d'água, né? É muito legal mesmo. E aí, o que acontece? Eu vou mostrar para vocês aqui como é que ele era no original, tá? Ele era assim, com exceção de que ele tinha aquelas bolhas. Então eu vim aqui, né, dei uma clonada, dei uma pintada por cima, joguei um blurzinho, joguei um pouquinho de noise no blur. Ah, Beto, mas tá um pouco manchado. Não tem problema, tá? O mar é manchado, depois eu vou botar outras coisas aqui, algumas fotos por cima para mesclar. Então nesse caso aqui, tô roubando o jogo? Tô. Descaradamente? Descaradamente. Aconselho vocês a roubar? Sim, demais. Mas vocês têm que saber o que vocês estão fazendo. Tem que saber roubar com estilo, tá? Não precisa ficar 100% certo, só não pode ficar obviamente errado. Então, por exemplo, se isso fosse uma peça de verdade para ir para a rua, eu super teria que tirar essas marcações aqui que eu não faço a menor ideia do que seja isso. Ok? Isso aqui é da imagem original, não sei se foi reflexo da lente, alguma coisa assim. Mas como eu estou fazendo um review aqui para o YouTube, eu não vou tirar esse negócio de jeito nenhum, porque vai demorar tempo e nós não queremos perder tempo aqui. Mas estou apenas indicando para vocês aí, tá? Depois, galera, eu usei uma imagem para eu criar como se fosse... não é para criar, né? É para acrescentar como se fosse... Como é que eu posso chamar isso aqui? Umas poeirinhas debaixo d'água? Não sei como é que se chama, né? Mas a verdade é que quando você mergulha embaixo d'água, nunca é, pelo menos na maior parte das vezes, nunca é aquele mar 100% límpido, né? As coisas sempre ficam meio turvas e tem sempre um pouco dessa sujeirinha, dessa poeirinha, enfim. Então eu peguei essa imagem aqui, joguei ela lá no mar, mascarei onde eu queria, joguei ela em screen, né? Que aí as partes escuras dessa imagem vão sumir, vão ficar só as partes mais claras. E aí você ajusta o contraste e a saturação da imagem. Foi justamente isso que eu fiz, vou mostrar aqui para vocês, ó. Ó, como é que era o original. Mascarei aqui só onde eu queria, tá? Máscara bem simples. Faço isso com brush, com degradê. Enfim, não tem jeito certo nem jeito errado nesse caso aqui. Tirei um pouco da saturação e tá vendo? Ó, que ele encaixou bem mais com o fundo, né? Porque ficou praticamente uma imagem quase preto e branco, quase preto e branco. Depois, eu aumentei o contraste dela, principalmente aqui na parte escura, para favorecer essa entrada de luz aqui. E depois eu abafei um pouquinho aqui em cima também com uma curva. Então, a primeira parte está feita. A segunda parte é uma imagem interessante por dois motivos. O primeiro motivo é que ela possui essas luzes volumétricas, tá vendo? Ó, tô sempre usando imagens debaixo d'água, tá? Se você tentar pegar uma imagem que não seja debaixo d'água e tentar encaixar aqui, não digo que não vai funcionar, mas vai ser bem mais difícil. Então, muitas vezes quando você olha imagem debaixo d'água, acontece isso. O sol bate na água e faz essas luzes volumétricas aqui. Eu acho isso muito bonito, então resolvi resolvi aproveitar esse efeito, né? Posicionei a imagem aqui e é o mesmo esquema da outra. Você coloca em screen, controla o contraste, a opacidade, controla a saturação, as cores, enfim. E aí foi exatamente isso que eu fiz aqui, ó. Joguei ela aqui, controlei a saturação e controlei o contraste. E o resto, nessas rebarbas aqui, eu fui lá e tirei na mão com a máscara mesmo. E essa máscara é um brush suave. Tem uma bordinha aqui, mas eu acredito que isso não esteja, ó, tá vendo? Não tá aparecendo. Mas o ideal, nunca ter uma máscara dura, tá, galera? Sempre uma máscara assim, né, mais suave aqui desse jeito, tá? Então, falha minha, fazer o quê, né? Mas não cometam esse erro, tá? No caso aqui não tá aparecendo, mas pode ser que apareça. E eu falei que essa imagem era interessante por dois motivos. Um motivo era as luzes volumétricas e o outro
foram essas rochas aqui, que no momento elas não estão fazendo muito sentido. Mas quando eu encaixar com o resto dos corais, das pedras que eu vou colocar aqui, vocês vão ver que ela vai fazer muito sentido. Ela vai parecer que é uma rocha que está lá atrás, que está absorvendo, né? Entre aspas, a atmosfera pra caramba, que está bem mais longe, né? No oceano, bem mais para dentro do oceano. Então, às vezes, você não precisa não precisa fazer um recorte perfeito. Você pode mesclar uma imagem na outra, tá? Tá vendo? Ó? Brush suave, máscara suave, blending mode, uma coisa se encaixa bem com a outra, se mescla bem com a outra, controla, né, a saturação, as cores e os valores de preto e branco, né, o contraste, para poder encaixar aqui e foi, tá? Depois, galera, são alguns ajustes de cor que a Manu já tinha feito aqui. Pode não estar fazendo muito sentido agora, vai fazer depois, ok? E aí só para mostrar rapidamente, que eu não quero perder muito tempo com isso, ó, são sempre seleções, né, degradês muito suaves, para a gente ir mexendo em determinadas partes da imagem, para ir alterando ela da forma como a gente quer, tá? Então vou um por um aqui, ó. Clareou aqui, deixou essa parte aqui mais azulada, deu uma clareada aqui, deu uma escurecida desse lado aqui. Aí com isso a gente já está trazendo a nossa visão um pouquinho mais para cá, que vai ser uma parte interessante do nosso layout também. No Selective Color alteramos os azuis da cena, né? Clarear essa parte aqui foi eu que fiz, ó. Eu tava achando muito escuro isso daqui, tava até quase que mesclando com essa montanha atrás. Então eu fui lá e dei uma clareadazinha aqui, e depois uma outra clareada aqui também. Beleza. E só para caso vocês estejam se perguntando, a máscara, né, que está nessa pasta, ela é assim, uma máscara bem suave, e ela estava matando justamente esse outro pedaço de água aqui. Gostei muito desse trabalho que a Manu fez. Depois, o que acontece? Era a hora, né? A gente já tinha a garrafa lá, vou ligá-la aqui rapidamente, só para mostrar para vocês o seguinte. Tá, coloquei a garrafa aqui, beleza. Espaço negativo. Em cima, mega populoso, embaixo não tem nada. Pô, e se eu começar a colocar umas pedras, uns corais, alguma coisa assim? Aí, ó, fica muito mais rico, né? Fica até muito mais crível, na minha opinião, tá? E, inclusive, ó, se a gente colocar uns peixinhos também, olha como é que dá uma vida pro layout, né? Dá uma vida por quê? Porque a gente tem variedade de elementos, a gente tem variedade de cores, contraste entre cores, uma paleta de cor mais interessante, porque as diversas cores aqui vão fazer contraste com o azul do mar. Então, eu costumo dizer que são várias engrenagens que formam o mecanismo do reloginho, né? Então, isso tudo vai ajudar você a criar uma imagem mais interessante, tá? Então, eu vou deixar a garrafa de Absolute aqui só para mostrar para vocês, para ficar mais fácil, né, de entender, porque se eu começar a colocar só o coral, talvez não faça tanto sentido. Brito, por que você colocou esse coral aqui, né, sei lá, grandão, e esse outro aqui da esquerda ele tá pequenininho, e essa outra pedra aqui tá pequenininha? Por quê? Qual que é o problema? Vou voltar até aqui no antes, tá? Na peça original. O que acontece? Numa imagem como essa, a gente corre o risco de, por essa garrafa estar em primeiro plano, ela parecer que ela é um produto gigante, entendeu? Como se isso aqui fosse maior do que o barco. E numa situação como essa, em que o mar ele tá, né, sem nada aqui, sem nenhum outro elemento para ajudar a gente com esse senso de escala, esse senso de proporção, o que sobra? Sobra só os elementos de cima. Então tem uma garrafa gigantesca aqui e um barquinho lá atrás, que tudo bem, né? Tem o seu tamanho aqui, mas os caras, eles são pequenininhos. A gente sabe que essa garrafa aqui tem que caber na mão dos caras. Pô, será que essa garrafa aqui não tá gigante e tal? Como é que a gente acaba, né? Vamos dizer assim, ou melhora essa sensação esquisita? É você colocando elementos maiores, né, próximos dessa garrafa aqui. Então, se essa garrafa tá próxima da câmera e eu tô aqui no mar, eu tô fotografando ela e tem
um coral que está muito mais próximo de mim, mais próximo da minha câmera, isso daqui vai me ajudar a vender melhor a sensação de escala dessa garrafa, entendeu? Não estou dizendo que isso aqui tá 100%, que tá incrível, maravilhoso. Não, porque isso é uma fotomontagem. E numa fotomontagem, gente, sempre corre o risco da gente estar criando algo que não necessariamente funcionaria na vida real. Mas para mim já é crível, entendeu? Seria uma coisa mais crível, tá? Eu vou falar um pouquinho mais a respeito disso pra frente, né? Tem certas coisas que a gente pode roubar. Tem outras coisas que não, tá? Tem coisas que a gente rouba na publicidade. Por exemplo, essa garrafa aqui embaixo d'água, ela tá lisinha. Ela tem uns reflexos duros aqui, como se fosse fotografada em estúdio. Se essa garrafa tivesse sido fotografada embaixo d'água, provavelmente ela não ficaria assim, ó. Provavelmente ela ficaria desse jeito. Aqui embaixo ficaria borrado, tá vendo? Ó, ela fica distorcida. A linha que vem aqui, ela não continua necessariamente para cá. Então, o pedaço de cima, né, dessa garrafa aqui parece um pouquinho mais para a direita. Já o pedaço de baixo parece um pouquinho mais para a esquerda. Eu poderia ter feito isso aqui também, pegar esse pedaço de cima, jogar ele mais para a direita, o outro mais para a esquerda? Poderia, mas aí entra naquele ponto da direção de arte. Eu não sei se o cliente vai querer que a garrafa dele, o produto dele fique dividido. Por mais que isso seja o realismo, entendeu? Mas aí é uma questão de direção de arte. O cliente vai entender que isso pode estar sujando o produto dele, pode estar prejudicando a imagem que ele quer passar do produto. Então, nesses casos aqui a gente roubaria, tá? E aí, voltando aqui pro coral, eu coloquei esse aqui da direita maior do que os outros de lá, porque ajuda a construir essa sensação de escala. Ó, aqui tá mais próximo da câmera, aqui já tá mais longe. Como é que você sabe que tá mais longe? Porque tudo que tá mais longe da câmera vai o quê? Diminuindo por uma questão de perspectiva, né? Essa garrafa aqui, ela tá maior do que o barco. Agora, é óbvio que o barco, ele é muito maior do que a garrafa, né? Que nem a montanha, né? Ela é muito maior do que esses dois juntos. Mas por causa de uma questão de perspectiva, a gente tem essa percepção. Então você vai pegar um pedaço de coral, né, o que quer que seja de elemento, você vai posicionar ele aqui e você vai deixar ele maior, com uma proporção maior. Aí você cola um outro aqui embaixo, fica menorzinho. Você cola um outro, menorzinho ainda. Isso ajuda você a vender esse senso de escala, tá? Isso é muito importante. Beleza. Vou apagar aqui a garrafa rapidinho. Vou apagar os corais aqui. E eu quero mostrar para vocês rapidamente a teoria que está por detrás da ambientação desses elementos aqui debaixo d'água, tá? A teoria é a mesma para todos, ok? Então, primeira coisa, o coral, né? A foto era assim debaixo d'água, ok? Só que aqui, ó, ele tá muito contrastado. Talvez essa imagem tenha passado por algum tratamento, talvez não. Mas olha a perspectiva atmosférica funcionando aqui, ó. Primeiro plano, mega contrastado, mega saturado. Olha esse coral que tá pra cá. Ele já fica mega azulado, mega sem contraste. E o mergulhador é a mesma coisa, ó. Ele não tá preto, né? A roupa dele é preta, mas ela tá azulada aqui, ele tá meio lavado, né? E em alguns pontos aqui, ó, eu acho até que tem outro mergulhador aqui atrás, alguma coisa assim. Em algum momento, a borda dessas rochas, ela vai se mesclar praticamente com o fundo, com o azul do fundo. Tá vendo? Aqui praticamente se mescla, ó. Praticamente se mescla. Aqui quase se mescla. Então, a gente vai tentar simular isso, só que nesses pedaços mais próximos aqui. Então, eu fiz esse recorte, porque é isso daqui que eu achei que foi o interessante. Brito, esse recorte tá lindo, maravilhoso? Não, tá bem tosco. Eu recortei isso aqui com essa Quick Selection Tool. Por que você fez isso? Porque isso aqui é um review. Não é uma peça que vai pro final, tá? Não é uma peça que vai pra rua. Se fosse, você ia ter que pegar, melhorar essa máscara, usar o laço tool, ia demorar pra caramba. Ia ser a coisa que mais ia demorar nessa imagem inteira, tá? Então, uma vez que eu tenho essa imagem aqui, o que a gente precisa fazer? Em primeiro lugar, a gente precisa acertar os valores dessa imagem, o contraste. Aqui atrás do mar tá bastante lavado, né? Ou seja, tem pouco contraste. Aqui na frente tem muito contraste. Então, ó, se eu carregar
um Hue Saturation, tirar toda a saturação da minha cena, colocar ela em Color, você vai ver que esse elemento aqui tem muito mais contraste que esse daqui. E, na verdade, a gente tem que matar esse contraste aqui. Então, o que eu fiz? Carreguei uma curva, subi os pretos, abaixei os brancos, né? E botei um pouquinho de preto também nos meios tons. E ele ficou, ó, já ficou um pouquinho mais assim, tá vendo? Como é que ele vai encaixando muito mais? Qual que é a minha referência? A minha referência é essa parte daqui, tá vendo? Essa parte daqui, ó. Isso aqui quase mescla com o fundo. Eu vou tentar fazer a mesma coisa, só que com esse pedaço daqui. Eu começo fazendo dessa maneira aqui. Beleza. Nessa própria curva, eu mexi nas cores também. E qual que é o raciocínio? O raciocínio é você fazer isso daqui ficar mais azulado. Absorver um pouquinho mais do azul ou do cian que tem nesse mar aqui. Ou seja, esse coral ele não pode ser mega vermelho. Ele não pode ser mega amarelado. Ele tem uma baita informação amarela aqui. Ele tem algumas informações laranjas, mas isso tudo tem que ser inclinado ou para o azul ou para o cian. Beleza, gente? Depois o que eu faço? Eu pego um Solid Color aqui, né, dou uma pinçada aqui no mar, carrego um Solid Color e normal mesmo, vou baixando a opacidade. Ó, o original dele fica assim, baixo a opacidade, mascaro onde eu quero e ó, eu ajudo a criar cada vez mais esse efeito. E aí mexo na saturação, né, mexo um pouquinho na cor de novo. Uma coisa que eu fiz aqui é o mesmo truque que eu usei aqui para fazer a perspectiva atmosférica nas montanhas. Eu apaguei esse coral daqui, dupliquei essa imagem toda que vocês estão vendo aqui num layer só, joguei um Gaussian Blur gigante, vinculei nesse coral aqui, joguei a opacidade bem baixinha e ele vai criando esses efeitos aqui, tá? Então, só para vocês entenderem, ó, olha como é que praticamente mescla uma coisa com a outra. São truques rápidos, truques simples, entendeu? Brito, poderia fazer isso só na curva? Poderia, mas fiz desse jeito aqui porque às vezes é mais fácil, tá? Mais rápido. Depois, dei uma pequena modificada só nessa parte aqui desse coral aqui da frente que eu achava mais bonito, mais interessante ele ser um tiquinho mais contrastado e um tiquinho mais saturado. Depois disso tudo, coloquei esse coral aqui numa pastinha e fui lá e mascarei a pasta, tá, gente? Isso é importante. Se você tivesse que apagar essas bordas aqui, não mexe na máscara original. Você não deve fazer isso. Então, eu tenho essa máscara aqui. Fiz o recorte. Agora eu quero esconder um pouco mais as bordas aqui do meu coral para fingir que ele está se mesclando lá com o mar. Vou pintar aqui e tal. Olha que legal, tá funcionando. Tá funcionando, só que você perdeu a sua máscara original. Se você quiser voltar, tiver que voltar, teu cliente pediu para voltar, ele quer aparecer mais detalhe aqui. O que você vai fazer? Você vai recortar de novo? Não, né? Então, preservem sempre as suas máscaras originais. E se você tiver que fazer um ajuste como esse, né, pega o seu layer com a sua máscara original, bota ele dentro de uma pastinha, e nessa pastinha você cria uma nova máscara, e aí sim, nessa nova máscara você apaga a informação que você quiser, beleza? Então, ó, ficou um negócio assim, tá? Da mesma maneira, mesmíssima maneira, eu fiz essa outra rocha aqui, vou mostrar para vocês rapidamente, tá? Ó, rocha debaixo d'água, joguei ela aqui, alterei o contraste, alterei a saturação, cores e, por último, o layer, né, de blur por cima de tudo. E ó, ela já vai encaixando bem lá. Mesma coisa com esse coral daqui. Aqui, ó, praticamente os mesmos ajustes, tá vendo? Ele era desse jeito. E não, ó, nesse aqui eu acho que eu não mexi praticamente nada. Foi só no Solid Color mesmo, ó. Olha só como o Solid Color já ajuda a encaixar bem mais nesse caso aqui, ó. Solid Color em normal em 31%. E aí eu mascaro aonde eu quero, ó. Ah lá. Já resolve bastante. E depois esse layer de blur por cima de tudo. E ele dá uma abafada um pouquinho maior. E aí, aquilo que eu já falei para vocês, né? Primeiro plano, um asset que está mais próximo, maior. Né? Depois, assets cada vez menores à medida que vai ficando mais longe. Depois, galera, era hora de colocar os peixinhos e os mergulhadores, tá? Isso ajuda a criar uma história e ajuda a vender esse realismo de fundo do mar, né? Poxa,
Como é que você vai estar no fundo do mar, não tem nenhum peixinho, né? Como é que pode? Eu pensei até em colocar alguns tubarões aqui, mas achei que não fosse acrescentar muito para a ideia, né? Podia levar para uma conotação diferente, tá? Como é que eu ambientei os mergulhadores? Você vai ver que ele tá maneta aqui, coitado, né? Por que eu fiz isso? Porque eu fiz um recorte rápido, então eu acabei cortando a mão dele aqui, tá? Esse aqui era o de baixo, esse daqui o de cima, ó, coitadinho dele, né? Cortei coisa pra caramba, mas não me importa, só tô aqui para mostrar para vocês essa coisa de ambientação rápida, né? Da gente criar o nosso layout de uma maneira mais realista, o mais rápido possível. Beleza. O que eu fiz aqui? Ele já veio numa situação de cor e de contraste bastante próxima do mar que eu tinha selecionado. Então eu só joguei ele aqui, recortei, deixei ele normal mesmo e baixei a opacidade. Por quê? Porque quando eu baixo a opacidade ele fica mais transparente e ele acaba mesclando um pouquinho com o fundo, né? Se tivesse alguma informação aqui de rocha aqui atrás, não ia ficar legal esse efeito. Mas como não tem, nesse caso eu posso fazer. Tá? Então, ó, o antes era uma coisa assim, tá vendo? Ele estava bem mais preto, mas se eu baixar a opacidade dele, já encaixa muito mais. Ah, Brito, você poderia ter feito isso aqui nesse coral? De repente até poderia, de repente até funcionaria, mas aí ia aparecer esses peixinhos aqui, não ia ficar tão legal, ó. E eu tô vendo que tem um erro de máscara aqui. Da onde é que tá vindo esse erro? Será que é dos peixinhos? Ó, eu acho que é dos peixinhos justamente, ó. Ah, aqui, tá vendo, ó? Ó, é desse aqui, ó. Não tinha percebido isso antes. Talvez no final nem apareça isso daqui por alguma razão, mas ó, não pode fazer isso. Aqui, ó, máscara tá dura. Tá terminando. Isso é uma coisa que vocês têm que checar sempre, gente. É assim, fatalmente, vocês vão deixar alguma coisa dessas passar, tá? Vocês estão construindo o arquivo, fatalmente isso vai acontecer. Eu sou uma prova viva disso, mas a questão é que você precisa checar depois as suas máscaras, tá? Nunca deixem, assim, bordas muito duras, né? Ah, mas tinha uma borda dura aqui e não estava aparecendo nada. É, porque a imagem estava terminando antes da borda, mas às vezes pode ser que isso não aconteça, tá? Então, o que eram os peixinhos? Peixinhos, eu botei os peixinhos, a imagem original deles era desse jeito aqui. Uma iluminação bem próxima daqui e com as cores, né, razoavelmente próximas. Aqui tá mais azulado, aqui tá mais cian, a gente pode mexer nisso facilmente. Então eu falei, vou botar eles aqui e eu não vou mascarar peixinho por peixinho, coisíssima nenhuma. Eu vou fazer uma máscara tosca aqui, né, colocar eles aqui desse jeito, fazer uma máscara tosca, isolar o que eu não quero. Vou baixar a opacidade deles, mesmo artifício que eu usei com os mergulhadores. E ainda tem uma parte esbranquiçada aqui. Como é que eu vou tirar isso? Vou carregar uma curva, vou puxar um pouquinho os meus tons e um pouquinho de cian aqui próximo das sombras, ó. Tá vendo? Ó, ele encaixa perfeitamente. E de sobra... Ah, não, essa daqui já é outra imagem, já vou mostrar pra vocês. Mas, ó, ele já encaixa perfeitamente e eu não tenho que ficar preocupado com, eu vou recortar coisas, várias coisas, assim, vários elementinhos, não preciso, tá? Principalmente numa situação como essa que, né, são vários borrões, é um pouco confuso o que está acontecendo aqui. E me aproveitando dessa confusão também, eu coloquei uma foto de coral aqui embaixo, né? Tem esse, ó, tá vendo esse pedaço mega mal recortado aqui? Ó? Quando eu coloco o coral, ó, ele já não aparece tanto, né? Então, o que era esse coral? Era um coral que nem os outros que eu mostrei para vocês e fiz a mesma coisa da imagem dos peixinhos. Joguei ele lá, mascarei aonde eu queria que ele aparecesse, baixei a opacidade até ele mesclar aqui e depois mexi, né? Primeiramente no contraste, deixei ele mais clarinho e depois eu dei uma abafada nele, tá? E aí, ó, encaixou muito legal, assim, muito legal mesmo. Você vê que com pouco você já consegue vender a ideia, né? E isso é um truque legal para vocês terem em mente, tá? Isso é um truque legal dentro do Photoshop para vocês terem em mente. Às vezes você não precisa recortar, às vezes você consegue mesclar e emendar uma imagem na outra. Beleza, gente. Agora eu vou mostrar para você, eu vou deixar a garrafa por último, tá? Eu vou mostrar para vocês, né, os effects que eu fiz, né? Os effects são os efeitos por cima de tudo,
né? Quando eu estou satisfeito com a minha imagem, eu acho que cada elemento está funcionando entre si, está tudo bem ambientado, eu começo a fazer ajustes gerais por cima de tudo. E o que eu fiz aqui foram ajustes para mexer um pouco nas cores, deixar essa parte aqui um pouquinho mais escura. Mas por que, Brito, não tem que ficar mais esbranquiçado porque está embaixo d'água? Então, sim, esse pedaço aqui está encaixando com o mar, esse pedaço aqui está encaixando com o mar. Esse pedaço aqui, apesar de não estar tão esbranquiçado, né, não estar tão lavado, também está encaixando. Tá tudo encaixando aqui. Uma vez que isso tudo está encaixando, eu tenho a liberdade de criar efeitos por cima daqui sem me preocupar com a ambientação de cada asset individual, porque eles já estão ambientados. E aí eu posso criar a vinheta que eu quiser, eu posso colocar, eu posso inserir, né, ou devolver, ou saturar cores em determinados pontos. Foi justamente o que eu fiz, ó. Primeira coisa que eu fiz aqui, criar uma vinheta, por quê? Porque eu estou tentando deixar guiar o olhar do nosso observador mais para essa parte aqui, que é justamente onde vai ter a nossa garrafa e onde tem os nossos mergulhadores, os peixinhos e tudo mais, tá? As outras imagens aqui, os outros 2 layers aqui foram só para a gente poder mexer na saturação, nas cores aqui desse primeiro coral, e depois uma outra curva aqui só para deixar essa parte aqui mais escura, tá vendo? Então a gente faz sempre esse movimento, esse arco aqui, tá vendo? E aí a nossa imagem, o nosso olhar, ele vai ficar sempre preso aqui no meio, que é as partes onde são mais claras, onde vai ter o elemento da garrafa, tá? Então são vários elementos de luz, de cor, sombra, contraste, e os próprios elementos físicos, né, que você coloca numa imagem, que ajudam a construir uma imagem interessante, né? Uma ideia interessante. Depois, galera, era a vez de colocar o sol, né? Eu aproveitei alguns flares que a Manu tinha utilizado, que eram esses 2 aqui. Vou mostrar para vocês cada um individualmente, tá? Então, esse aqui era o primeiro, ó, ele tá com a opacidade mais baixa. Tá vendo? A gente pode usar esse flare aqui? Pode. Você só não pode usar esse flare aqui desse jeito, ó. Botou em screen e jogou aqui. Opa. Botou em screen e jogou aqui porque, ó, ele não vai funcionar. Opa, pera lá. Aqui, ó, tá, né? Se você olhar de longe, parece o sol do Teletubbies. Então, isso não existe aqui na vida real. Tá muito saturado, tá vendo? Não faz sentido. Mesmo que você coloque aqui, não faz sentido. Então, ele teria que ser um pouquinho mais desaturado para ele fazer sentido aqui, para encaixar com o resto da saturação do céu, ficar mais esbranquiçado, tipo essa parte mais clara aqui do céu. E o outro, né, é um parecido também, que a gente pode aproveitar algumas partes, né? E a Manu espertamente fez isso. Eu vou mostrar aqui para vocês. Tá? Ela pegou um pouquinho só desse flare aqui original, botou uma sujeirinha, né, vindo para cá, depois botou uma outra sujeirinha batendo aqui, passando pela água. Eu achei muito legal, achei muito bonito. E aí, a minha contribuição nessa parte aqui foi justamente escolher uma imagem como essa daqui, que é um sol, né? Alguém apontou uma câmera lá para o sol, fotografou e faz esse efeito estrelinha aqui. Você pega, né, essa imagem, né, contrasta ela pra caramba, né? Por exemplo, contrasta ela assim, né? Tira a saturação dela praticamente ou praticamente toda, joga a imagem em screen e, ó, o preto vai sumir. Ó, o preto vai sumir, tá vendo? Ó, até que fique praticamente só a estrelinha. A gente vai colocá-la aqui e vai começar a modificar as cores, né? Vai ver o que se adequa melhor. E foi justamente o que eu fiz, ó. Joguei ela aqui, fiz uma máscara aqui embaixo para não, né, matar as bordas aqui de baixo. Tirei a saturação dos azuis, aumentei o contraste, né, mas ainda tá aparecendo uma borda aqui, dá para ver bem. Depois fui lá e reforcei esse efeito até que ficou só essa borda da estrela, né? Na falta de um nome melhor, vou chamar assim. E aí, ó, isso aqui tá em screen e tá junto com esses outros aqui e cria esse efeito legal. Então, às vezes, você tem que construir o efeito com várias camadas. Com uma só, talvez você não acerte de primeira, tá? Depois, por último, veio o meu color grading por cima de tudo. E aqui é mais uma questão de gosto pessoal. Eu queria fazer uma imagem que tivesse essas vinhetas aqui mais na borda,
tivesse as altas luzes um pouquinho mais amareladas, as sombras um pouquinho mais azuladas, enfim, tá? Então não tem nada demais aqui, ó. Né? Criei aqui um gradient map, perdão, um gradient fill, né? Que é basicamente um negócio assim, ó. Aí você bota em soft light, ele vai tornar essa parte aqui mais clara, essa mais escura. Você controla ali a sua opacidade, tá? E ele cria essa ilusão aqui de que, né, como se a luz estivesse se espalhando, tá? E aí você vai, ó, construindo os efeitos aos pouquinhos. E por último eu coloquei essa vinheta mais forte aqui, ó, e puxei aqui na borda também, porque mais uma vez eu não quero que o olhar do observador venha para cá e se perca. Eu quero que ele fique concentrado por aqui. Beleza. Agora, galera, por último, vem justamente a garrafinha e as bolhas. Vou falar das bolhas primeiro, porque é mais fácil da gente matar, né? Eu achava legal ter bolhas aqui. Inclusive, se eu fosse continuar trabalhando nessa imagem, até colocaria mais bolhas saindo aqui do tubo dos mergulhadores, né? Algumas coisas assim, mas realmente não daria tempo. O original, eu mencionei que eu achava legal ter bolhas, mas que elas estavam muito grandes. Mas se você bota elas menores, bota como um efeito mais sutil, né? Como se a garrafa estivesse sendo agitada aqui, eu já acho que contribui melhor, fica mais realista, tá? E aí, basicamente, é a mesma história na imagem aqui do céu. Tá? Era uma foto debaixo d'água com bolhas, eu joguei ela aqui, botei em screen, tirei a saturação, ó, mexi no contraste e ela encaixou e tá tudo certo. Na garrafa, a primeira coisa que eu fiz foi diminuir um pouquinho o tamanho dela, tá? Até para ajudar a matar um pouco essa sensação de garrafa gigante. Talvez a gente ainda tenha um pouco disso aqui, mas, na minha opinião, já deu uma melhorada, tá? Um disclaimer que é bom eu fazer aqui é o seguinte: se isso aqui fosse ser uma peça final, uma peça que fosse para a rua, é bem difícil com um cliente desse tamanho a gente simplesmente pegar uma garrafa de banco de imagem, né, que eu acredito que tenha sido o caso aqui, né, acho que a Manu pegou isso daqui, né, não acho que deixa eu ver aqui, né, desculpa gente, não manjo nada de bebida, mas ó, realmente a garrafa do Absolute é diferente, eu acho que a Manu pegou essa garrafa que botou o rótulo depois e foi, beleza, né, como exercício de Photoshop, de portfólio eu acho legal, mas se fosse para valer, isso nunca aconteceria, porque mais uma vez, você corre o risco do produto principal do teu cliente, que não é a imagem de fundo, é o packshot, sair ruim, né, sair tosco. No caso do packshot, o ideal seria isso aqui ser fotografado ou ser feito no 3D, tá? É como a gente faria dentro de um estúdio. Mas não é por causa disso que a gente não pode fazer aqui as nossas roubalheiras para isso ficar mais interessante, mais bonitinho. Eu vou mostrar para vocês. Ó, isso aqui, ó, o tamanho original da garrafa, tá vendo? Então eu dei uma giradinha nela e diminui o tamanho. Eu vou mostrar para vocês qual que foi o meu raciocínio, tá? Eu peguei algumas coisas que a Manu já tinha feito, alterei e depois fui acrescentando algumas coisas por cima. Então, a imagem original da garrafa é essa daqui, desse jeito aqui. Beleza. Como é que a gente vai conseguir mesclar essa garrafa aqui com o fundo, né? Poxa, é vidro, é transparente, será que não tem que aparecer as coisas e tudo mais? Então, tinha até uma referência aqui que a Manu colocou, isso provavelmente também é uma garrafa fotografada. Como que eu sei? Porque ela tem essas bordas mais pretas aqui. Ela, ainda que ela esteja até bem ambientada aqui, ela me parece uma garrafa fotografada. E não tem problema nenhum ela ser fotografada, tá, gente? Ninguém vai deixar de comprar. Oh, meu Deus, eu não vou comprar o Absolute Vodka porque eles puseram uma garrafa que foi fotografada em estúdio debaixo do mar e eu me sinto revoltado. Isso não existe pro consumidor final. Talvez eles não vão nem perceber essa montagem, vamos colocar assim. Mas se isso ficar muito tosco, aí sim, aí joga contra, que é o que a gente não pode correr o risco de fazer, tá? Mas aí, o que a gente fez aqui? O que eu fiz aqui para fazer essa imagem encaixar? Primeiro, eu peguei a garrafa e eu coloquei ela em Multiply e baixei um pouco o fio, baixei um pouquinho a opacidade. Por quê? Porque eu quero pegar só esses volumes de preto. Depois,
eu peguei, dupliquei a garrafa e joguei ela em soft light e mascarei onde eu queria. Por quê? Porque em soft light, além do preto, ela já começa a pegar alguns volumes de branco. Brito, isso daqui é uma receitinha de bolo? Não. Como é que você descobriu? Eu fui testando na cara e na coragem e foi isso que deu certo. Beleza? Então, vai acontecer muito disso na vida de vocês, pode ter certeza. Depois eu joguei a garrafa em screen, e aí o screen é o contrário do multiply. O que é preto some e o que é branco, né, permanece, explicando de uma maneira bem grosseira. Joguei ela aqui, mascarei em algumas partes que eu não queria que aparecesse tanto, joguei uma curva ali, ó, contrastei bastante, e aí, ó, tá vendo? Ó, se eu tirar os pretos aqui, ó, olha como é que não fica legal. Mas se eu coloco o branco e o preto, né, do multiply e do screen, eu já consigo pegar uma certa transparência, uma certa absorção do fundo, já fica um negócio mais interessante, tá? Depois eu coloquei a garrafa em normal mesmo, com a opacidade mais baixinha. Então, até então, essa daqui é a minha imagem. Depois o que eu fiz, galera, foi pegar a imagem de fundo, jogar ela aqui por detrás da garrafa, tá? Lembrando que a minha pasta que contém a garrafa, ó, ela tá mascarada com o shape da garrafa. Então eu posso fazer qualquer coisa aqui que não vai vazar para fora dessa máscara. Beleza. Joguei ela aqui, distorci um pouquinho e joguei um Gaussian Blur. Por quê? Porque quando o vidro, né, ele vai distorcer a informação que está atrás dele. Tá? No caso aqui eu até dei uma exagerada. O ideal é você ter uma referência ou isso ser fotografado de alguma maneira. Como eu não tenho, eu resolvi fazer, né, na cara e na coragem. Mas ó, dá para perceber aqui, tá vendo? Ó, como é que tem. Não é só a influência do molhado, vamos dizer assim. Fica tudo distorcido atrás do vidro, né? Então a gente vai tentar simular isso de alguma maneira, ó. Aqui também é um exemplo bem legal. Isso aqui tá bem legal mesmo, né? Tem a menina não tá distorcida, tudo bem, porque provavelmente ela foi inserida aqui, mas ao mesmo tempo, ó, a onda tá distorcida, o outro lado lá da garrafa tá distorcido, né? O próprio reflexo aqui que pega embaixo, pega dentro da garrafa, tá distorcido. As meninas provavelmente não distorceram por uma questão de leitura mesmo, de ficar mais fácil, né? Mais agradável para o observador nesse sentido. Então é nessas horas que a gente começa a poder roubar, tá? No caso aqui eu tentei fazer, não uma distorção, mas eu dei um pouquinho de blur. Depois eu fiz uma outra em que eu... Vou até jogar aqui para cima, só para vocês entenderem o que eu fiz aqui, né? Eu peguei a imagem de tudo que a gente tinha aqui no layout até então, menos a garrafa. Eu distorci ela, desse jeito aqui, usei o Warp. Joguei um pouquinho de Gaussian Blur e mascarei só onde eu queria. Por que eu fiz isso? Para pegar essa distorção, ó, aqui dos lados, tá? E aqui em cima. Tá vendo? Ó? Aí aqui eu quebrei, ó. A linha do horizonte vem, aqui ela dá uma quebrada, fica um pouco desfocada, um pouco torto, né? É um efeito legal. Ah, mas seria exatamente assim? Provavelmente não seria assim. A gente tá roubando no jogo. Às vezes vocês vão ter que roubar no jogo, tá? E como eu falei, o ideal é que essa imagem aqui tivesse sido fotografada. Quanto mais você tiver que fazer esse tipo de efeito no Photoshop, maior é o risco de você criar uma coisa mais fake, ok? Depois, galera, ó, peguei a imagem como um todo também, joguei um Gaussian Blur, joguei ela em overlay aqui por cima de tudo, ó, e já comecei a ambientar melhor, ó. Um truque simples e a imagem, né, a garrafa, ela já absorve bastante do azul aqui do oceano. Depois fui lá, dupliquei a garrafa de novo, mascarei só a tampinha, tá? Botei ela aqui em cima, alterei a cor e o contraste dela para ela ficar desse jeito aqui. E aí depois vem aquilo que é a nossa rataria suprema. Eu também não aconselharia muito vocês a fazerem, porque o risco de dar ruim é muito grande, mas que nesse caso aqui eu não tive jeito, né? Essa garrafa aqui do jeito que ela tá, né, tem uma borda muito preta aqui, ela ainda não tá bonita, ela não tem
aqueles planos, né? Aquelas linhas brancas, duras, aqui não fica tão legal. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai literalmente roubar de outra imagem e vai jogar aqui. Tá vendo? Ó? E a gente joga aqui e começa a dar uma melhorada ali, né? Na borda na borda não, na parte de baixo, na base da garrafa. E depois, na borda da garrafa, ó, a gente rouba uns brilhos de outro local e joga aqui, ó. Mas o Brito, o que é isso, cara? Tu roubou do quê? Então, eu roubei de copos, eu roubei de taças. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Isso daqui é uma taça, ao contrário, tá vendo? Que eu joguei aqui, distorci, joguei um OR, botei em screen, o preto some, o branco fica, e fica essas linhas aqui, que é o reflexo do softbox. E aqui era a base dessa taça, né? Que eu joguei aqui, botei em screen justamente, mascarei lá, e fica essa parte aqui de vidro, né? Essa borda de vidro mais grossinha, mais interessante. Então, é uma rataria absurda. Em alguns casos dá para você roubar. Nesse caso aqui, como eu falei, botei só para ficar mais bonito, mas não era uma coisa assim, não é um produto, não é uma peça com produto final, tá? Não iria pra rua dessa maneira, a menos que, olha, fosse assim um desespero. Não, a gente tem que resolver dessa maneira, por favor, me ajuda, só tem essa imagem aqui. Aí até iria, mas normalmente não é assim que acontece, tá? Depois, ó, é o mesmo raciocínio lá do coral, galera. Pega a imagem de algum pedaço aqui, joga um Gaussian Blur, né, mascara, muda o Blend Mode, nesse caso aqui botei em Overlay, né, puxa aqui, ó, deixa eu ver o que é isso. Ah, já entendi, é porque tá em 2%. Aqui, ó, o original era isso aqui, tá vendo? Só que como tava muito claro, eu provavelmente eu baixei demais, não vi, e, enfim, ficou desse jeito aqui. Mas a ideia era essa, né? Você trazer um pouquinho de clareza pra cá, tá? Máscaras, curva. Ah, eu quero que aqui fique mais escuro, né? Puxa um degradê ali, né? Puxa uma curva e escurece. Ah, eu quero que aqui fique mais claro. Puxa um degradê, puxa uma curva e clareia, tá? E aí, ó, aqui usei um Solid Color em normal mesmo, para dar uma abafada mais aqui para dentro. E ó, aqui era até um ajuste que a Manu tinha feito, justamente para pegar esse brilho aqui, né, mais amarelado, mais especular. E ó, você vai mexendo aí da forma como você achar mais interessante. Depois, ó, ainda acrescentei mais um brilho aqui por cima de tudo, tá? Mesma coisa dos outros. Usei até um Liquify nele. Aqui, ó, para vocês entenderem, tá? Brito, isso aqui tá perfeito? Não. Isso aqui tá fotorrealista? Não, mas na minha opinião tá melhor do que o que tava originalmente. Já ficou uma garrafa mais interessante, mais próxima do que deveria ser o final, tá? E aí, por último, tem os rótulos aqui que a Manu colocou. Eu dei só uma mexidinha. É o rótulo em Multiply, tá? Vou botar aqui em normal para vocês verem como é que fica, tá vendo? Ó? Em normal era assim, ela foi aqui, colocou. Ela deu uma leve distorcidinha aqui com o Warp. Eu acho que eu cheguei a mexer aqui também, não lembro, tá? E aí, ó, o normal é desse jeito. O Multiply, ele já encaixa um pouquinho melhor. E para mim já funciona bastante, ok? Então, essa daqui é a nossa imagem final. Vou mostrar para vocês mais uma vez o antes e o depois, tá? Eu espero que tenha ficado claro para vocês que o negócio não é você manjar muito da ferramenta. Veja bem, não tem como você fazer isso daqui se você não entender de Photoshop, obviamente. Mas entender tudo sobre Photoshop ou sobre qualquer outro programa semelhante ao Photoshop não vai necessariamente te possibilitar automaticamente criar uma imagem dessas. E eu espero ter provado esse meu argumento durante essa última hora aí que se passou, ok? Espero que vocês tenham gostado. Manu, espero que você tenha gostado, tá? Muito obrigado por você ter mandado essa foto aqui. Amei essa imagem, tá muito legal mesmo. E para quem não me segue ainda nas minhas redes sociais, galera, me siga lá no meu Instagram, @jmbrito, porque é através de lá que eu me comunico melhor com vocês. Então foi lá que eu anunciei, né, que eu pedi, ó, vou fazer um portfólio review, me mandem imagens aqui pro e-mail X que eu vou selecionar alguém, né? Selecionei a Manu, selecionei algumas outras pessoas também que eu pretendo fazer vídeo review mais pra frente, tá? Peço para você que deixe aí o seu like,
Deixa aí um comentário. Você gostou desse formato? Né? Você gostaria de que eu fizesse mais portfólios reviews, né? Se sim, deixa um comentário aí para mim, que isso me ajuda bastante. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.